Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de duas parábolas que Jesus contou somente para os discípulos. Ele estava assentado num barco, né? Pregando e contando várias parábolas para a multidão. E aí, quando a multidão foi embora, ele falou especificamente para os discípulos essas parábolas que acredito, né, que seja mais direcionado para aqueles que priorizam o reino de Deus em suas vidas, né? Especialmente pessoas que almejam o episcopado ou simplesmente como eu tem como prioridade pregar o evangelho independente de é, é, um formato específico, né? E dizia assim, a primeira é a respeito do tesouro escondido, que um certo homem cavando, né, num terreno, ele encontrou um tesouro. E aí ele foi embora e vendeu todas as coisas que ele tinha para poder comprar aquelas terras onde estava o tesouro, né? Naquele tempo era comum, né? As casas não eram tão seguras assim, então os donos das riquezas eles enterravam nas suas próprias terras. Aquele homem achar o tesouro e conseguir comprar o terreno indica que o dono do terreno que enterrou o tesouro já havia falecido e o atual dono nem sabia da existência desse tesouro, né? E aí esse homem, ele viu que era muito mais valioso do que tudo que ele tinha e ele vem, né, abriu mão de tudo para poder adquirir aquele tesouro. E a outra parábola é a parábola da pérola de grande valor, que dizia que um homem ele trabalhava negociando pérolas, ou seja, ele já era um viajante, né? Porque as melhores pérolas eram dos oceanos, eram né, de outros lugares mais distantes e as da região ali, né, do Mar Morto, por exemplo, não eram pérolas muito perfeitinhas, então elas não valiam tanto, o que indica que ele era, né, um viajante assim, ele ia para muitos lugares, né, muitos países, muitos lugares distantes, porque ele encontra uma pérola de grande valor e ele acha assim por bem vender tudo que ele tinha, todos os bens dele, todas tudo que ele tinha adquirido até ali para poder comprar essa tal pérola, né? E as duas parábolas elas têm um sentido parecido, porque é o sentido de deixar tudo para trás, de abandonar, né, as coisas que havia adquirido até aquele ponto da vida, né, para poder tomar posse de uma empreitada, para poder ir pelo mundo pregando o evangelho, para poder naquele tempo, né, com os discípulos, pelo menos era nesse sentido, deles abandonarem a vida secular né, a maioria era pescador, então eles iam deixar de pescar peixes para poder serem pescadores de homens, né? E para ficar mais claro ainda, eu vou citar Paulo, porque Paulo ele é como esse homem que cavava um terreno e achou um tesouro. Ou seja, ele não procurava o evangelho, ele já tinha a religião dele, ele era inclusive um dos principais na religião dele, né? E ele de repente se deparou com o evangelho, ele inclusive ele era perseguidor dos cristãos, né? Aqueles que ele encontrava, ele matava, enfim, o Paulo era um perseguidor da igreja primitiva. E aí, quando ele se deparou com o evangelho,
E ele, em certo momento, nas cartas dele, ele diz que ele perdeu muitas coisas por causa do evangelho, por ter decidido pregar o evangelho, porque ele passou a ser um viajante, passou a, né, a ser, inclusive, o principal pregador dos gentios, né, porque ele ia para outros países, para outros lugares, para poder anunciar o evangelho. E ele diz assim, apesar dele ter perdido muitas coisas, ele considerava o passado dele como esterco. Ou seja, o evangelho é maior do que tudo, é maior do que os bens materiais, é maior do que as relações antigas que ele tinha, né? A mentalidade antiga que ele tinha, a velha natureza, a velha criatura. E todo cristão que se converte acaba abrindo mão de muitas coisas. Às vezes, para uma pessoa, a oportunidade é imperdível, mas o cristão vai ponderar e de repente ele vai perder por causa de Cristo, entendeu? E outros não, outros cristãos, né, diferente de Paulo, buscavam já Deus em outras religiões, buscavam já, né, acreditavam estar servindo a Deus através do judaísmo. E, enfim, muitos estavam procurando. Tem uma passagem que fala do eunuco, né? E ele estava lendo as escrituras, né? E ele procurava e não estava conseguindo entender, até que Filipe apareceu, evangelizou ele compreendeu a graça de Deus, foi batizado, né? Ou seja, ele já estava buscando, é como esse negociante das pérolas, ele já estava nesse processo de buscar Deus, né, de garimpar a palavra de Deus para poder compreender. Ele tinha essa sede, essa fome da palavra de Deus e precisou de alguém chegar para ele, apresentar o evangelho para que as coisas se iluminassem, vamos dizer assim. A essência das parábolas, né, é mais ou menos a mesma. O evangelho, ele é o melhor tesouro, ele é a melhor pérola, ele é o melhor caminho a se seguir, né? Ele é a pura verdade, né? Ele é a mensagem de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, é muito fácil de compreender essas duas parábolas. E o salmista, né, Davi, ele vem dizer nos salmos que a graça de Deus, ela é melhor do que a vida. Então, às vezes, aparentemente, você está perdendo alguma coisa, né, por decidir servir a Cristo, né? Mas na palavra nós entendemos que a nossa prioridade é Ele. E muitas vezes a gente vai na contramão desse mundo, né? Porque nós queremos obedecê-lo, porque nós queremos servi-lo, né? Porque a graça de Deus é infinitamente melhor do que a vida, né? E quem perder a sua vida por amor de Cristo vai ganhar uma vida eterna. Então, é infinitamente melhor. Então, para as escolhas, né, da vida cristã comum, é muito fácil entender que escolher agradar a Cristo é sempre melhor, né? E para aqueles que almejam o episcopado, vai, né, põe a mão no arado e não olha para trás não, porque as recompensas para aqueles que escolhem a Cristo são infinitamente maiores e melhores. Bom dia para você, bom sábado. Estou tomando coragem para ir fazer compra. Beijão.